A Assembleia Legislativa é o lugar onde são tomadas decisões que afetam diretamente a vida dos cidadãos. Em votação, senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. É a casa onde acontecem muitos debates. Aqui no Parlamento, nós temos a oportunidade de externar, de debater. Um direito que é nos garantido pelo artigo 206, inciso 2º. Há necessidade de se fazer, essa discussão. E isto vai contra toda a política. Porque nós temos que debater o assunto aqui. Eu quero deixar claro que eu sou favorável à matéria. E nós, da sociedade capixaba, queremos estar construindo com o governo e com a sociedade civil. O Legislativo é uma caixa onde os conflitos, reivindicações e também conquistas da sociedade encontram ressonância. O Poder Legislativo do Espírito Santo é o espaço das grandes discussões políticas do Estado e do Brasil. O Poder Legislativo surgiu com a edição do Ato Adicional número 16, de 1834, que alterou a primeira Constituição do Brasil, de 1824, e, entre outras mudanças, criou as Assembleias Legislativas Provinciais. O Espírito Santo era uma das províncias do Império, daí o nome, Assembleia Provincial. Após 2 sessões preparatórias, no dia 1º de fevereiro de 1835, foi instalada a Assembleia Legislativa Provincial no Espírito Santo. A composição do Legislativo capixaba deixa clara a influência da Igreja Católica na política daquela época. Dos 20 deputados, o primeiro presidente da Assembleia, João Clímaco de Alvarenga Rangel, e mais 4 eram padres. Na época, não existiam partidos políticos e o voto para a escolha dos representantes era bem diferente da forma atual. As eleições eram em 2 turnos, Havia o primeiro turno, em que votavam só os eleitores da paróquia, para o que havia uma exigência de renda, O voto era censitário, no sentido de que havia uma exigência de renda mínima para que você fosse eleitor, chamado eleitor de paróquia, Então, esses eleitores de paróquia elegiam os chamados eleitores de província, que eram os eleitores, as pessoas que iriam votar no segundo turno. E era nesse segundo turno que se escolhia quem seriam os representantes, tanto como deputado estadual, a Assembleia Provincial Legislativa, como deputado federal, o geral, como se dizia, A Assembleia Provincial funcionou no andar superior de um prédio no centro da capital, Vitória, onde estava instalada também a cadeia pública. Era lá que os legisladores se reuniam para criar leis e debater assuntos de interesse da então província. Principalmente com o ato adicional, muitas atribuições que poderiam ser do Poder Executivo Central passaram para as assembleias. Toda a vida municipal passava a ser regida pela Assembleia. Leis, orçamentos, nomeações. Só por aí você imagina o feixe de poderes que eram colocados na Assembleia Legislativa. Outra coisa, uma certa atribuição de carga fiscal também ficou nas mãos da Assembleia Legislativa. Então a Assembleia, por exemplo, tinha a prerrogativa de fazer o orçamento, receita e despesa. Não era o presidente que fazia isto, que fazia uma proposta, era por proposta da Assembleia. E todo o processo legislativo ocorria autonomamente pela Assembleia. O presidente da província apenas podia vetar as leis sugeridas pela Assembleia, restando a ela ainda a possibilidade de suspender o veto do presidente e submeter essa suspensão à avaliação do governo central. Quer dizer, então, todo o processo legislativo era relativamente autônomo. E
sabe os costumes e tradições dos imigrantes, em especial italianos e alemães, tão presentes nos dias de hoje no Espírito Santo? Pois é, a gente pode dizer que o processo de povoamento da então província, que contava com cerca de 30 mil habitantes, teve o dedo do Poder Legislativo. Foi surgindo aí, já nesse contexto, a ideia de que era preciso incentivar a imigração estrangeira. Esses grupos que vão fazer parte da Assembleia Legislativa provincial, desde o começo eles vão manifestar essa necessidade de que o Espírito Santo deveria trazer imigrantes estrangeiros. E a Assembleia Legislativa provincial, então, ela vai ser um importante elemento de divulgação e de reivindicação dessa pretensão do Espírito Santo de incentivar a imigração estrangeira. Aliás, é importante lembrar isso pelo seguinte: a historiografia tradicional do Espírito Santo tem apresentado esta imigração estrangeira para o Espírito Santo como uma política exclusivamente do governo central. Essa visão é uma visão equivocada. A ideia da imigração estrangeira para o Espírito Santo, ela contou sim com a iniciativa do governo central, mas ela era uma reivindicação fundamental já apresentada pelas lideranças capixabas desde os primórdios da sua formação, e que aparece no funcionamento das primeiras legislaturas da Assembleia Provincial. Ela era um foco importante do desenvolvimento dessa ideia. E dificilmente a imigração estrangeira teria sido bem sucedida, como foi no Espírito Santo, se não tivesse contado com o apoio da Assembleia Legislativa. Foi a Assembleia Legislativa que sugeriu a ideia e que participou ativamente do encaminhamento desse processo. Eu tenho vários registros de presidentes de província dizendo assim: nós estamos encaminhando os imigrantes para tal lugar, para Santa Leopoldina, para Domingos Martins, e sem a colaboração dos membros da Assembleia, eu não conseguiria fazer nada disso. A imigração estrangeira, vamos dizer assim, permitiu o que eu chamo de uma reinvenção do Espírito Santo. A imprensa era proibida de participar das sessões da Assembleia Provincial. Esse quadro só mudou em 1868, quando o acesso aos trabalhos em plenário passou a ser permitido. A participação popular também era restrita. Na Assembleia Provincial, cidadãos só podiam acompanhar os trabalhos das galerias do plenário e em silêncio. 55 anos mais tarde, cai a monarquia no Brasil e, com ela, a Assembleia Provincial. Começa uma nova era na história política do país. Em 1889, Marechal Deodoro da Fonseca proclama a República. O Espírito Santo deixa de ser província e passa a ser Estado federado. Isso representa um novo capítulo na história do Legislativo Estadual. E você confere no próximo bloco. Com a passagem da forma de governo de monarquia para a república em 1889, a Assembleia Legislativa Provincial no Espírito Santo se transforma em Congresso Legislativo. Em 1890, o Legislativo Capixaba é dissolvido, só voltando a funcionar em 1891. Mas ainda em 91 é de novo dissolvido, só sendo reinstalado em 1892. Mais tarde, em 1912, a Assembleia muda de sede. Ainda no centro de Vitória, o Palácio Domingos Martins iria sediar o Poder Legislativo Estadual por quase 90 anos. Em termos partidários, a Primeira República, que vai de 1891 a 1912, tem como predominantes os partidos União Republicana Espírito Santense, Partido Republicano Construtor, Partido Republicano, Partido da Lavoura e Partido Republicano Espírito Santense. A primeira fase do período republicano no Brasil, chamada de República Velha, chega ao fim com a Revolução de 1930.
Revoltas armadas sufocaram o predomínio das elites rurais paulista e mineira no comando do país. O gaúcho Getúlio Vargas se torna presidente. A partir de então, os próximos anos são sombrios para o Legislativo Estadual, que foi dissolvido e só reinstalado em 1935. Em 1937, com o golpe de Vargas e o início do período conhecido como Estado Novo, marcado pelo autoritarismo, a Assembleia é novamente fechada e só volta a funcionar 10 anos depois. Em 1947, um marco histórico na reabertura da Assembleia Legislativa Capixaba. É eleita a primeira deputada do Espírito Santo. Judite Leão Castelo foi reeleita outras 3 vezes consecutivas. Creio, senhores deputados, hoje como ontem, há horizontes amplos, iluminados de esperanças, favorecendo as conquistas femininas. A mulher iluminada pela instrução, guiada pela bússola da moral cristã que impõe, lidera nas labutas operárias nos campos, nas oficinas, nas cátedras universitárias, nos parlamentos, na curul jurídica ou governamental, sem desmerecer o nome de mulher-mãe, mulher-esposa. Todos vós presentes que, num crescendo festivo, exaltam a mulher capixaba, simbolizada na pessoa de uma mulher que viveu a vida em toda a plenitude, servindo a Deus e à pátria. Entre 1945 e 1964, havia 9 partidos. UDN, União Democrática Nacional, e PSD, Partido Social Democrático, possuíam mais assentos no parlamento capixaba. Fato marcante da história, o conflito territorial com Minas Gerais, conhecido como Disputa do Contestado, ecoou no Legislativo do Espírito Santo. A Assembleia Legislativa constituiu comissões parlamentares de inquérito em 1953 e 1961. As CPIs apuraram com diferentes enfoques práticas de violência policial contra moradores da região contestada. Em 1964, outro golpe mergulha o país na ditadura. Os militares tomam o poder e a Assembleia do Espírito Santo sofre mais um período de restrições. O ato institucional número 2 extingue os partidos políticos e um ano depois, em 1966, o Congresso cria o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, e a Arena, Aliança Renovadora Nacional. Este bipartidarismo, criado pela ditadura, vai existir até 1979. A Casa Parlamentar funcionava apenas para confirmar as ações e projetos do governo, que agora é eleito de forma indireta pelos deputados. A mão pesada do regime militar foi sentida pelo Legislativo Estadual. Em 1966, o então deputado Elcio Cordeiro teve um mandato cassado. Em 69, após a edição do ato institucional número 5, é a vez de José Inácio Ferreira e Daílson Laranja perderem os mandatos. O estopim para a cassação foi a Carta de Itarana. Essa carta tinha o conteúdo que foi o conteúdo considerado explosivo, que era de, segundo o inquérito policial que foi formado, de incitação contra a segurança nacional, contra a lei de segurança nacional. Essa carta foi exatamente o estopim de tudo isso que ocorreu depois. Isso foi em setembro de 1968 e em 13 de março de 69 é que houve a cassação.
além de termos também uma atuação muito forte na Assembleia, porque entendíamos que era o nosso dever, e como era o nosso dever, porque nós fomos eleitos para ser oposição. Então fazíamos realmente uma oposição, tanto eu quanto o ex-governador José Inácio, uma oposição muito forte ao sistema, ao regime que se implantou no país através do golpe militar de 64. Em 1979, é estabelecido um calendário político que representa o início do processo de redemocratização do país. O sistema de governo, em que prevalece a vontade do povo, inaugura uma nova fase no Legislativo Estadual. E é isso que você acompanha no próximo bloco. Após 20 anos de governo militar, em 1988, o Congresso Nacional aprova a 7ª Constituição do país. A Constituição Cidadã é marco importante para a história da democracia no Brasil e estabelece as eleições diretas realizadas um ano depois. Da democracia, da justiça social no Brasil. Em 89, também os deputados capixabas elaboram a Constituição Estadual. A Assembleia do Espírito Santo torna-se uma caixa de ressonância da sociedade. Mais de 12 mil emendas de iniciativa popular foram apresentadas aos deputados. E a Constituinte Estadual, um ano depois, foi a reprodução de tudo que aconteceu em nível nacional, porque também houve a participação direta da sociedade por meio de emendas populares, que foi uma criação do processo constituinte federal. A população poderia apresentar propostas em forma de emendas, desde que tivesse tantas mil assinaturas. Em nível federal isso aconteceu, e depois em nível estadual pipocaram-se as emendas estaduais, das diversas áreas, dos indígenas, a minoria mais significativa, da educação, da agricultura. Eu me recordo que todo dia chegava um grupo, uma caravana, aqui em Vitória, no prédio velho da Assembleia, trazendo pacotes e mais pacotes de assinaturas, apresentando as propostas daquele setor ou conjunto de setores que traziam seus anseios para apresentar na Constituinte Estadual. A participação popular nos trabalhos legislativos é ampliada em 1994, com a inclusão da Tribuna Popular no regimento da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Daqui, da tribuna do plenário Dirceu Cardoso, populares e representantes de entidades podem falar sobre assuntos de interesse público. Esse é mais um passo na aproximação do Legislativo com a sociedade. Senhores, senhoras, saúdo a todos e, em particular, a sociedade capixaba que está nos assistindo neste momento. Nós queremos divulgar todos o nosso sentimento de ser um povo indígena. Primeiro, registrar sim a importância desse momento e já agradecendo a oportunidade. E eu represento o movimento surdo daqui do Espírito Santo. No ano 2000, a Assembleia Legislativa muda de sede pela 3ª vez. É transferida para a Enseada do Suá. O nome do palácio, Domingos Martins, em homenagem ao herói da revolta pernambucana de 1817, foi mantido. No novo prédio, mais espaço e estrutura para os trabalhos parlamentares e para os cidadãos. As mudanças, não só físicas, foram acompanhadas de perto pelo servidor que trabalhou 42 anos na Assembleia Legislativa. Esse objeto aqui eu fui tido aqui na Assembleia como um homem do tempo, sabe por quê?
eu tinha a incumbência de marcar o tempo dos deputados. Com as coisas que foram surgindo, o meu reloginho aposentou. Mas com essas coisas que vão acontecendo no dia a dia, tenho certeza que daqui a mais qualquer hora dessa o painel vai ser mudado, né? Quando implantou o painel, os nomes eram colados lá. Hoje não é mais. É através do computador, o nosso funcionário aqui, o responsável, vai lá e troca o nome, a legenda do deputado. Quer dizer, foi uma coisa que está sendo trocado e modificada a cada momento que passa, né? Com esse painel eletrônico que tem aí, virou uma tranquilidade, né? Tanto para eles quanto para nós funcionários. Porque você, ao final da sessão, você registra todos aqueles que tiveram presente e aqueles que não tiveram presente. Foi uma coisa fantástica, eu acho, que esse painel. Foi muito importante. Na nova fase do Poder Legislativo Estadual, ganha força o compromisso de fortalecer a transparência e a participação nos trabalhos parlamentares. Audiências públicas, seminários, sessões solenes e outras atividades realizadas pela Assembleia traduzem as demandas da população expressas pelos diversos segmentos sociais. Os cidadãos também podem acompanhar e fiscalizar os trabalhos parlamentares por meio dos canais de comunicação do Legislativo. A Assembleia ela tem uma estrutura de secretaria para a comunicação, né? A secretaria ela engloba todas as mídias que hoje nós utilizamos, a TV, a web e também as mídias sociais. A Assembleia ela encara a comunicação como uma ferramenta indispensável na transparência e na publicidade dos atos que aqui são praticados, seja legislativo ou administrativo da casa. Então, a comunicação da Assembleia ela tenta ser uma porta aberta à sociedade para que ela possa acompanhar, possa fiscalizar os trabalhos da Assembleia, e a gente está cada vez mais perto da sociedade. Então, a comunicação nossa ela tem essa vertente, né? Ao mesmo tempo de nós estarmos empenhados para que todos os setores da casa estejam afinados numa comunicação bem clara, nós temos também tanto o interno quanto o externo, de dar publicidade também a todos os atos, aos projetos, aos debates, às audiências, às reuniões, tudo que acontece na casa, para que a sociedade possa não só acompanhar, mas fiscalizar e também, através das nossas mídias, ela tecer a sua própria opinião sobre a Assembleia Legislativa, os parlamentares e os servidores da Casa. A ouvidoria, criada em 2001, é outro instrumento que visa dar mais transparência às atividades legislativas. Também é o canal direto da sociedade com o Legislativo e permite que o cidadão, com suas críticas e sugestões, colabore para a melhoria do serviço prestado pelo governo de qualquer esfera e de qualquer poder. Boa parte dos mais de 180 anos de história do Legislativo Estadual está disponível ao público em 2 espaços. O Arquivo Geral da Casa guarda verdadeiras riquezas, como documentos que remontam à história da Assembleia. Conta a história desde a sua fundação. Nós temos a primeira lei, a primeira ata, a ata da fundação, porque a Assembleia foi criada em 1834, mas ela começou a funcionar em 1835. Então nós temos a ata de instalação da sessão, tudo original, selada e assinada e guardada aqui dentro do arquivo. Já no Centro de Memória, criado em 2005, estão muitos registros fotográficos e recortes da imprensa sobre a história do Espírito Santo e da Assembleia Legislativa Capixaba, material que compõe várias exposições realizadas pelo Centro de Memória. Essas imagens hoje que os historiadores, os professores vêm pesquisar. Fazemos questão de ceder essas imagens para os livros, para as pesquisas e para os estudantes. Mas eu acho que um todo, né? E esse material ficando arquivado aqui vai servir para o futuro. Você acompanhou com a gente fatos que fazem parte da história da Assembleia Legislativa do Espírito Santo ao longo de mais de 180 anos.
Discussões de assuntos de interesse da sociedade, fiscalização de atos do governo, proposição e aprovação de projetos, além do fortalecimento da democracia, são capítulos dessa história. E no enredo, o cidadão é o protagonista.